Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Charlotte e Morgan sempre foram uma mãe dedicada. Seus dias começavam antes do amanhecer, preparando o café da manhã para Ethan e Emma, seus gêmeos de 7 anos, e certificando-se de que suas mochilas, cadernos e roupas estivessem prontos para a escola. Ela conciliava o trabalho de secretária em uma pequena empresa com as atividades extracurriculares dos filhos. Mas cada sorriso dos gêmeos a fazia sentir que tudo valia a pena. Seus amigos costumavam dizer que ela tinha o dom de tornar cada momento mágico. Os domingos eram um ritual. Charlotte construía fortes na sala de estar com lençóis e almofadas, depois lia histórias em voz alta, inventando vozes para cada personagem. Ethan, sempre curioso e travesso, adorava quando a mãe lhe fazia enigmas, enquanto Emma, tímida mas perspicaz, preferia ficar aconchegada em seu colo, absorvendo cada palavra com admiração. Mas naquela manhã, tudo mudou. Charlotte dirigia, os gêmeos riam no banco de trás, conversando sobre o que fariam na escola. A estrada estava gelada com uma geada invisível porém mortal, típica da manhã. De repente um carro surgiu do nada, derrapou e bateu no veículo deles com uma força incrível. Seus gritos foram abafados pelo estrondo metálico e em questão de segundos, as vidas de Charlotte, Ethan e Emma foram interrompidas. No hospital os médicos só puderam confirmar o pior. Famílias, vizinhos e amigos ficaram em completo choque. Uma mãe e seus gêmeos partiram num instante, deixando para trás um vazio imenso e um silêncio que ninguém conseguiu preencher. O que se seguiu no funeral superaria toda dor e expectativa. Um detalhe chocante que faria todos os presentes tremerem e revelaria uma verdade que ninguém poderia ter imaginado. A notícia do acidente espalhou-se pelo bairro como uma onda de choque. Os vizinhos de Charlotte e Morgan ficaram paralisados, incrédulos. Jennifer, sua melhor amiga, chorava, agarrando o telefone contra o peito, incapaz de acreditar que Charlotte, Ethan e Emma tivessem partido em um instante. Até o sol parecia encoberto naquele dia, como se o mundo inteiro compartilhasse da dor. O pai de Charlotte, Richard Morgan, um homem severo, mas justo, caiu de joelhos ao saber da tragédia. Não pode ser, gaguejou, incapaz de conter os soluços. Sua única filha, e agora seus netos, haviam partido. O vazio que deixaram era inimaginável. Na escola dos gêmeos, o sinal tocou como um lembrete cruel. Os professores choraram ao anunciar aos alunos que seus colegas jamais retornariam. Ethan com seu sorriso travesso e curiosidade insaciável, e Emma com sua timidez e perguntas profundas, agora eram memórias congeladas no tempo. O carro funerário chegou em frente à casa dos Morgan, e os vizinhos se reuniram em silêncio. Cada passo em direção ao caixão parecia ressoar nos corações de todos os presentes. A família extensa de Charlotte começou a chegar, tias, tios, primos, todos paralisados pela dor. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceria no velório. Quando o caixão de Charlotte estava prestes a ser fechado, um detalhe chocante causou arrepios na sala. Uma carta deslizou para as mãos de Charlotte. Não estava assinada, mas a caligrafia era familiar, e seu conteúdo revelaria um segredo que mudaria para sempre a percepção da família sobre Charlotte e seus gêmeos. Começaram os murmúrios. Quem poderia ter escrito isso? Lágrimas se misturavam à incredulidade. A carta, deixada intencionalmente, sugeria que o acidente poderia não ter sido uma simples coincidência, e que alguém vinha observando Charlotte e seus filhos antes da tragédia. Jennifer, tremendo, pegou a carta e leu em voz alta o início. Se você está lendo isto, significa que o destino nos traiu a todos. Um silêncio gélido tomou conta da sala. Segredos há muito ocultos começaram a vir à tona em meio a lágrimas e condolências. Esse choque inicial marcou o começo de uma série de revelações que abalariam a família Morgan e todos que conheciam Charlotte e seus gêmeos. O que parecia uma simples tragédia se transformaria em um enigma doloroso, repleto de suspense, lágrimas e verdades que ninguém poderia ter imaginado. A capela estava repleta de parentes, vizinhos e amigos de Charlotte. As paredes estavam adornadas com fotos da mãe e de seus gêmeos, sorrisos radiantes, risos compartilhados, momentos congelados no tempo. Mas em meio a essa tristeza, reinava um silêncio pesado, como se todos temessem que o menor ruído pudesse quebrar a frágil atmosfera de perda. Jennifer ainda segurava a carta em suas mãos trêmulas. As palavras que ela lera momentos antes haviam causado arrepios em toda a assembleia. Mas aquilo era apenas o começo. Quando o caixão de Charlotte foi colocado no local do sepultamento, um murmúrio percorreu a congregação.
Foi então que o padre, Sr. Benjamin Clark, aproximou-se do microfone para começar seu sermão. Mas antes que pudesse proferir uma única frase, um grito ecoou. Uma mulher, desconhecida da família, correu para a frente. Ela carregava uma pasta e seus olhos estavam cheios de lágrimas e raiva. Vocês precisam saber, ela gritou. Todos os olhares se voltaram para ela. Jennifer apertou a mão de Richard Morgan. A mulher, que se apresentou como Olivia Reis, uma ex-colega de Charlotte, dirigiu-se diretamente à família. Charlotte sabia de algo sério sobre aquele carro, sobre aquele acidente, e ela tentou proteger seus filhos. O coração de Richard afundou. Ele balançou a cabeça sem entender. Do que você está falando? Olivia abriu a pasta e revelou fotos e documentos. O carro envolvido no acidente não havia caído por acaso. Tinha sido sabotado. Os freios haviam sido adulterados deliberadamente. E o mais chocante, um dos suspeitos era um membro da família, alguém próximo de quem ninguém jamais suspeitaria. Os sussurros transformaram-se em gritos. Ethan e Emma tinham caído numa armadilha invisível. Charlotte, tentando evitar o acidente, fez tudo para salvar os seus gêmeos, mas o destino foi cruel. Jennifer leu em voz alta uma frase da carta de Charlotte. Se algo me acontecer, acreditem em mim, protejam meus filhos, e não confiem em ninguém que pareça próximo. O choque foi total. Toda a capela pareceu prender a respiração. A morte de Charlotte e seus gêmeos não foi um acidente, foi uma tragédia orquestrada, e o detalhe chocante acabará de ser revelado. Naquele exato momento, Richard sentiu seu mundo desmoronar ao seu redor. Sua filha e seus netos, traídos por alguém que conheciam e em quem confiavam. A dor se misturava à raiva, e a família Morgan agora tinha que encarar uma verdade que nenhum funeral poderia desfazer. Após o funeral, a família Morgan reuniu-se na grande casa de Richard, agora envolta num pesado silêncio. A morte de Charlotte e dos seus gêmeos deixará um vazio impossível de preencher, mas o detalhe chocante revelado por Olivia continuava a assombrar todas as conversas. Incapaz de permanecer passiva, Jennifer decidiu ajudar a família a entender o que realmente havia acontecido. Com Olivia ao seu lado, ela começou a examinar o arquivo, contas, fotos e principalmente a misteriosa carta que Charlotte havia deixado. Cada página revelava uma nova pista. Olha só isso, Jennifer sussurrou, mostrando uma série de e-mails no celular de Charlotte. Ela recebeu ameaças. E estavam assinadas com um nome que todos vocês conhecem. Richard sentiu o sangue gelar nas veias. Quem? Perguntou com a voz rouca. Olivia abriu a boca, hesitou e então disse. Seu sobrinho, Tyler Morgan. Ele tinha um problema com Charlotte. Ele queria ter acesso à herança que ela havia planejado para os filhos. E ele sabia que ela nunca permitiria. Um silêncio ensurdecedor se seguiu. Tyler, um homem aparentemente charmoso e sorridente, era conhecido por sua proximidade com Charlotte e as crianças. Mas por trás dessa máscara, escondia-se ciúme e inveja, disposto a tudo para conseguir o que queria. Jennifer então mostrou um vídeo que havia encontrado no celular de Charlotte. Nele, Tyler aparecia perto do carro da família Morgan, mexendo discretamente nos freios numa manhã antes do acidente. A prova era irrefutável. Richard caiu de joelhos, levando as mãos trêmulas ao rosto. Meu próprio sangue, murmurou incrédulo. Mas a raiva e a dor deram lugar a uma nova determinação. Jennifer, Olivia e Richard decidiram que não deixariam a injustiça impune. Eles iriam expor a verdade e fazer Tyler pagar por seus crimes. Enquanto planejavam os próximos passos, um último documento chamou a atenção deles, um testamento parcialmente escondido por Charlotte assinado, mas não registrado oficialmente. Ele revelava que Charlotte havia previsto a ameaça e elaborado um plano de proteção para os gêmeos, um plano que ninguém ainda havia descoberto por completo. O mistério se aprofundou. Tyler não só orquestrou o acidente, como Charlotte deixou pistas, medidas de proteção e talvez até uma mensagem secreta final para garantir que a justiça fosse feita. A família Morgan agora sabia que sua luta estava apenas começando. O que havia começado como uma dor terrível estava se transformando em uma busca pela verdade. Com revelações cada vez mais sombrias e um mistério a ser resolvido antes que mais segredos fossem revelados. Os dias seguintes foram uma mistura de dor e determinação para a família Morgan. Richard, Jennifer e Olivia trabalharam incansavelmente para reunir todas as provas contra Tyler. Cada e-mail, cada foto, cada vídeo confirmou o inimaginável. O acidente não foi uma ocorrência aleatória. Charlotte e seus gêmeos foram vítimas de um crime premeditado. Alertada pelas evidências reunidas, a polícia abriu uma investigação oficial.
Confrontado com os fatos, Tyler Morgan inicialmente tentou negar tudo, depois manipular a família e as autoridades. Mas nada pôde impedir a verdade. As gravações mostraram sua presença perto do carro. Testemunhas confirmaram seus movimentos suspeitos e a carta de Charlotte serviu como prova de que ele tinha consciência do perigo iminente. Entretanto, uma última pista deixada por Charlotte foi descoberta: um caderno escondido no quarto dos gêmeos. As páginas continham desenhos de Ethan e Emma, além de anotações codificadas de Charlotte. Com a ajuda de Jennifer, eles conseguiram decifrar uma mensagem clara: se desaparecermos, procurem por Tyler. Ele nunca me perdoará por proteger meus filhos. Mas ele jamais poderá destruir o que eu construí. Essas palavras fizeram os olhos de Richard se encherem de lágrimas. A dor da perda permanecia imensa, mas Charlotte havia deixado uma marca, um guia para a busca por justiça. Chegou o dia do julgamento. Tyler, aparentemente impassível, foi confrontado pela família, pelas provas e pela comovente história de Jennifer e Olivia. Imagens das gêmeas sorridentes, as cartas de Charlotte e os depoimentos da comunidade emocionaram profundamente o tribunal. O juiz finalmente pronunciou: Tyler Morgan, você é considerado culpado do assassinato premeditado de Charlotte Morgan e seus gêmeos. A justiça será feita. Um silêncio pesado se instalou, seguido por uma onda de alívio misturada com tristeza. Richard sentiu um peso sair de seus ombros, a verdade finalmente fora revelada, e a memória de sua filha e netos honrada. Apesar da dor, um vislumbre de esperança surgiu. Jennifer e Olivia decidiram criar uma fundação em memória de Charlotte e dos gêmeos, dedicada à segurança infantil e à prevenção de acidentes. Cada sorriso salvo seria uma homenagem a Charlotte, Ethan e Emma. Enquanto o sol se punha sobre Atlanta, Richard olhava para as fotos de sua filha e dos gêmeos na parede. Ele murmurou: vocês foram vítimas de uma terrível injustiça, mas não serão esquecidos. Jamais. A dor persistia, mas a justiça e a verdade prevaleceram. Charlotte Morgan, Ethan e Emma deixaram este mundo, mas sua história, seu riso e sua coragem continuariam a inspirar e proteger aqueles que viessem depois deles.